Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Deus continua abençoando vocês, toda a família. Aqui é o pastor Antônio Martins, da Igreja Batista da Restauração. Mandando esse vídeo para você falar um pouquinho do amor de Deus. A palavra de Deus nos chama a atenção em Isaías 53, que fala sobre a vinda do Messias. E fala também sobre o nascimento, a morte do Messias, que é Jesus. E fala também sobre o milênio, o reinado de Jesus. Então o livro de Isaías, que os teólogos chamam de profeta messiânico, porque fala muito de Jesus e da sua vinda, da sua morte e também do seu reinado. Lá em Isaías fala sobre a tristeza de Jesus carregar os nossos pecados, Isaías 53, e também fala sobre o reinado deste Messias, que é Jesus Cristo. O que me chama a atenção quando eu estou lendo Isaías 53 é que ele foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer. O primeiro acontecimento, antes do reinado do Messias, seria a morte do Messias. E a palavra de Deus diz que toda a igreja foi preparada. E todo sábado, na sinagoga e no templo, os sacerdotes, eles eram o guardião da lei. Eles liam o livro de Isaías 53 e eles sabiam que o Messias viria e que teria uma morte horrível. Isaías chegou a dizer que ele não tinha parecer nem formosura e que era um homem com mão calejada, experimentado no trabalho. E, além de Jesus ter uma semelhança feia fisicamente, conforme Isaías, que ele não tinha parecer nem formosura, ele também tinha as mãos calejadas, né? Porque seguiu a profissão do seu padrasto José, e a carpintaria naquela época era muito difícil. Você tinha que buscar as toras no mato, né? E rodar a tora, e não existia luva, né? Então as mãos de Jesus eram toda calejada, de passar o escorpião, né, aquele que serrava as madeiras, e poder serrar as madeiras, mexer com tora. Então a infância de Jesus, a adolescência de Jesus foi trabalhando. E Jesus até os 30 anos, ele foi um grande carpinteiro, fazia de tudo, banco, né, cadeira, mesa, para sobreviver e manter ali a família, né? Depois dos 30 anos que Jesus saiu para poder cumprir o ministério a qual Deus o predestinou, o mandou, o enviou. O que me chama a atenção desses textos é que Isaías escreveu tudo nos mínimos detalhes. Um profeta tão detalhista como Isaías, Deus mostrou como se Isaías estivesse vivendo os dias de Cristo, né? Isaías escreveu nos mínimos detalhes, usou a pena, usou o papiro, né, que era o papel da época, e escreveu nos mínimos detalhes para que ninguém se enganasse quando o Messias viesse. E o impressionante é que o guardião dessa lei era os sacerdotes, eram os religiosos, era os fariseus, que era doutor da lei, eram os escribas, aqueles que escreviam a lei. E quando o Messias manifestou que Jesus nasceu de Maria, já começou uma perseguição terrível, a ponto de Herodes matar muitas crianças para tentar matar Jesus. Quando ainda era criança, José e Maria teve que fugir para o Egito. Ou seja, 700 anos foi avisado antes, mesmo assim o povo não acreditou.
E depois Jesus, depois que ele batizou ali no Rio Jordão, por João Batista, que ele começou o ministério, ele provocou um ciúme muito grande aos sacerdotes do templo, que não teve nenhum discernimento para saber que aquele era o Messias. Nem os sinais. Jesus diz assim, se vocês não acreditam na minha palavra, olha pelo menos os sinais. Jesus falava isso com eles. Se vocês não conseguem acreditar no que eu falo, olha os sinais, né? Com 3 peixinhos, 5 pães, alimentar quase 5.000 pessoas. Olha os sinais, ressuscitar um homem depois de 4 dias morto. Olha os sinais, transformar água em vinho. Olha os sinais, limpar o leproso, que era a doença terrível da época, curar o cego, levantar o coxo, ressuscitar os mortos, filho da viúva de Naim. Então, só que o povo ficou cego e surdo. Chegou a ponto de Jesus falar assim, esse povo me louva com lábio, mas o coração deles está longe de mim. Ou seja, e no final de tudo, quem foi que entregou os romanos para ser crucificado? Foi a própria igreja. Foi aqueles que guardavam a lei. Foi aqueles que entendiam da lei. Deus não usou um ignorante. Deus não usou aqueles blasfemadores. Deus não usou aqueles que eram infiéis para matar Jesus. Não. Ele usou aqueles que jejuavam 3 vezes por semana. Ele usou aquele que estava sempre orando, buscando poder. Ele usou aquele que estava no templo todo dia em oração, na sinagoga todo dia. Sim, ele foi usado a própria igreja, que era guardião da lei, que sabia toda a história de Isaías. Foi usado para poder levar Jesus ao vitupério da cruz. A gente fica olhando que o homem, o ser humano, não tem discernimento das coisas, né? Certa vez Jesus chorando, Jesus diz assim, ah, Israel, quantas vezes eu queria juntar você, como a galinha faz com o pintinho, para proteger vocês, e vocês não quiseram. Ah, cidade que mata profeta, e todos aqueles que lhes são enviados. Israel não tinha discernimento. Irmãos, trocando a miúdo hoje, a igreja hoje não tem discernimento. A igreja hoje mata os santos e caça os profetas. A igreja era para proteger os profetas. A igreja era para proteger aqueles que anunciam as boas novas. O maior inimigo do pastor não é o homossexual, não é o macumbeiro, não é aqueles que comem carne de defunto no cemitério à meia-noite, cheio de enxu até a tampa. O maior inimigo dos pastores é aqueles que comem a Santa Ceia ali na igreja. É aqueles que estão ali na igreja. O maior inimigo da igreja é a igreja. Sempre foi assim. Quem foi que matou Caim? Abel. Foi o irmão, né? É uma coisa impressionante. Quem foi que levou Jesus para ser julgado diante de Pôncio Pilatos? Caifás, o sumo sacerdote da igreja, que representava a igreja da época. Então nós vemos que as coisas, elas se discernem espiritualmente, mas as pessoas não entendem. As pessoas estão sempre caçando problema. Eles não defendem aquele que leva a palavra. Eles não defendem aqueles que anunciam boas novas. E os nossos inimigos são quem? Os nossos inimigos não são aqueles que a gente acha que é. Muito pelo contrário. Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, sabe onde que ele foi esconder? Na terra dos filisteus. O rei dos filisteus protegeu Davi. E olha que Davi tinha uma inimizade tremenda com aquele povo por ter matado Golias, que era um semideus deles. E mesmo assim foi lá no meio dos inimigos que Davi teve que esconder para não ser morto pelos seus irmãos. Por aqueles que
que diz que adorava ele, que amava ele. Entendeu? Tem hora, irmãos, que Deus levanta pessoas que não é da nossa religião para nos proteger daqueles que diz que nos ama. Sempre foi assim, mas nós temos que ter discernimento. Nós precisamos proteger o irmão. Nós precisamos proteger aqueles que levam a palavra, porque os dias são maus. Nós não podemos fazer como Israel, ignorar as coisas. Eles ignoraram e deixaram Jesus ser crucificado. E o cumprimento da palavra se deu sobre a igreja. Os nossos pecados foram carregados, mas Isaías avisou 700 anos, e mesmo assim o povo estava cego, surdo e mudo. Não conseguiu defender Jesus. 15 dias antes, aquele povo comeu pão, comeu peixe. A revelia sobrou 12 cestos. E 15 dias depois ele estava gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Né? Algum tempo antes, quando Jesus entrava em Jerusalém, eles disse, saudava Jesus, salve o filho de Davi, glórias ao filho de Davi, e cortava galhos de ave para o jumentinho onde Jesus estava, passava. Eles estavam gloriando Deus ali, glorificando Jesus ali na entrada triunfal em Jerusalém. Mas 2 semanas depois, eles estavam, quando Pilatos disse, a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Cristo? Aquela mesma turma que comeu o peixinho e o pão, aquela mesma turma que quebrava galho de ave para que o jumentinho de Jesus passasse por cima, dizia, nós queremos que solte Barrabás. E Pilatos disse, mas o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? A turma gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Então nós temos que ter muito cuidado, que o juízo virá primeiro sobre a casa de Deus. Diz a Bíblia, primeiro o juízo vai vir sobre aquele que conhece a palavra e ignora a palavra. Por isso que lá em 1 Coríntios 13, Paulo escreveu, se você tiver uma religião, mas se dentro dessa religião não tiver amor, você é como um sino que faz barulho. Você pode entregar o teu corpo para ser queimado e fazer o maior sacrifício que você pensar. Mas se você não tiver amor, será em vão. A tua religião é vã. Então, o primeiro passo para você ser filho de Deus não é ser religioso. É ser amoroso e caridoso. O primeiro sinal não é você pregar bonito e nem cantar bonito no altar. Mas é você ajudar as pessoas com toda a tua força, com toda a tua alma. É você ajudar o fraco a ficar forte, o caído a se levantar. E não desprezar aqueles que lhes são enviados. Amém? Fique com esta palavra, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Hoje na Igreja Batista da Restauração, a partir das 19h30, nós temos grande culto. Amém? A Rua Laurides Fulgêncio, 177, bem no centro ali, na antiga sede da Assembleia de Deus. Ali agora é a Igreja Batista da Restauração. Conto com a sua presença nessa quinta-feira. Estamos lá, pastor Antônio Martins, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para abençoar a sua vida. Fique com Deus, até a próxima. Boa tarde, Deus abençoe a paz do Senhor. Pense nisso. A palavra ela é forte. Pense nisso. Deus abençoe.